Olá, seja muito bem-vindo ao canal do eletricista da Altronic. No vídeo de hoje vamos estar trazendo para vocês o relé temporizador multifunção, o TMF, mais um produto com a qualidade e tecnologia da marca Altronic, produzido e fabricado pela Tron Controles Elétricos. Então, se você quer ficar por dentro de tudo sobre esse relé, não perde seu tempo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Os relés de tempo da Altronic possuem uma grande vantagem, porque disponibilizam em um único aparelho várias escalas de tempo, modos de funcionamento e tensões de alimentação, tornando-os versáteis, econômicos e práticos. Apresentação do relé de tempo multifunção, TMF. Olha só, a Altronic produz dois modelos diferentes do relé TMF. O TMF-01, que possui 4 funções de temporização diferentes, um relé de saída com contatos reversíveis e pode ser alimentado com uma tensão que varia de 24 a 240 volts CA ou CC. E possui também o relé TMF-02, que possui 7 funções de temporização diferentes, 2 relés de saída com contatos reversíveis e uma tensão de alimentação que varia de 12 a 24 volts em CA ou CC, conforme o diagrama que você pode acompanhar na tela. Tendo em vista que o relé TMF-02 possui o relé TMF-01 incorporado, nós vamos nos atentar nesse vídeo a explicar o funcionamento e demonstração do relé TMF-02. Sabendo fazer as configurações, ligações do relé TMF-02, você também vai saber fazer as ligações do relé TMF-01. O relé TMF possui na sua parte frontal 3 trípodes de ajustes. O primeiro trípode de ajuste se refere à função de temporização desejada, onde com o auxílio de uma chave de fenda eu posso selecionar a função desejada. O segundo trípode de ajuste se refere ao tempo de temporização desejado. Possui uma escala que varia de 1 segundo a 100 horas. Também com o auxílio de uma chave de fenda, eu consigo fazer a seleção de tempo desejada. O terceiro trípode de ajuste se refere ao percentual do tempo selecionado. Por exemplo, se eu quiser um tempo de 5 segundos, na escala de temporização não possui um tempo de 5 segundos, mas eu posso selecionar um tempo de 10 segundos e selecionar um percentual de 50%. 50% de 10 segundos, 5 segundos, e assim para os demais valores. Ainda na sua parte frontal, o relé possui 2 LEDs de indicação. Um LED de indicação para sinalizar bobina energizada e um LED de indicação para sinalizar que houve o acionamento de seus contatos. O relé possui ainda 2 relés de saída com contatos reversíveis. Na sua parte de cima, possui os contatos da bobina A1, A2 e A3, e dependendo da tensão de alimentação, haverá uma combinação desses contatos para energizar o aparelho, e o contato B1, dependendo da função desejada, você vai precisar acionar para fazer a função desejada. Então esse é o relé TMF. Como ligar o relé TMF? Então olha só, é importante ressaltar que todo dispositivo elétrico só pode e deve ser instalado por um profissional devidamente qualificado. Sabendo disso, vamos às ligações. O relé possui 3 bornes, A1, A2 e A3, para energizar o aparelho. A1 e A2, você vai energizar o aparelho com tensões entre 24 e 240 volts CA ou CC, sem polaridade. Se você for energizar com uma tensão de 12 volts, você vai ligar os bornes A2 e A3, observando, nesse caso, a polaridade, negativo em A2 e positivo em A3. Nos contatos de saída do relé, você vai energizar o contato comum, 25 ou 15, e os contatos de saída 28, 26, 18 e 16, você vai levar para a carga que você quer acionar. Como exemplo,
fizemos esse esquema de ligação que você pode acompanhar aí na tela, como apenas um dos exemplos de utilização desse relé. O contato B1 vai servir para energizar a entrada B1, dependendo da função que você vá utilizar. Então é dessa forma que nós fazemos as ligações do relé TMF. Funcionamento do relé TMF na função RI, pulso na energização. Então eu vou selecionar a função RI, vou selecionar o tempo desejado, vou colocar aqui um tempo de 10 segundos e vou selecionar um percentual desse tempo. Então eu vou colocar aqui um percentual de 50%. 50% de 10 segundos, 5 segundos. De acordo com o diagrama de ligação que você está vendo aí na tela, eu fiz essas ligações aqui para exemplificar o funcionamento desse relé na função RI, tá? Então eu vou ligar o disjuntor de força, vou ligar o disjuntor de comando e ao girar essa chave seletora, eu vou estar alimentando a bobina do meu relé TMF em 220 volts, nesse caso aqui, onde ao receber essa tensão, o relé vai comutar seus contatos, alimentando a bobina do contator e esse, por sua vez, energizando o motor. Assim que percorrido o tempo que eu regulei, o relé faz com que os seus contatos voltem ao estado de repouso, desenergizando a bobina do contator e desligando o motor. Eu vou ligar aqui a chave seletora em 3, 2, 1. O motor entra em funcionamento, o relé começa a contar o tempo para desligar o motor. Então, para um novo ciclo, é preciso que eu desligue a alimentação da bobina e ligue novamente a alimentação da bobina, para que o ciclo se repita. Então, esse é um dos exemplos de funcionamento do relé TMF na função RI, pulso na energização. Funcionamento do relé TMF na função RE, retardo na energização. Então vou selecionar aqui a função do relé RE, vou selecionar o tempo de atuação, 10 segundos, e vou selecionar aqui o percentual do tempo de atuação, 50%. Então com 50% de 10 segundos, vai me resultar num tempo de 5 segundos. Então esse vai ser o tempo de atuação do relé. Então, conforme o diagrama que está aparecendo aí na tela, eu fiz essa ligação aqui para que a gente possa mostrar o funcionamento do relé TMF na função RE. Então eu vou ligar o disjuntor de força, vou ligar o disjuntor de comando e ao girar essa chave seletora, eu vou estar alimentando a bobina do relé TMF com uma tensão de 220 volts, nesse caso aqui. Lembrando que o relé possui outros níveis de tensão aceitáveis, mas nesse exemplo eu estou alimentando com 220 volts. Assim que eu alimentar a bobina dele, ele vai começar a contar um tempo, de acordo com esse tempo que eu selecionei, que foi de 5 segundos, e após percorrido esse tempo, ele vai comutar seus contatos, e o contato vai energizar a bobina do contator, e esse, por sua vez, vai ligar o motor. Então, vou ligar a chave seletora aqui em 3, 2, 1. Liguei a bobina e começa a contar o tempo de 5 segundos para atuar seus contatos. Então, ligou o motor e assim permanece ligado, até que a bobina seja desenergizada. Desenergizei a bobina, ele faz com que seus contatos voltem ao estado de repouso. Para um novo ciclo, é necessário que eu alimente novamente a bobina do relé TMF. Alimentei a bobina e começa a contar o tempo para atuar seus contatos. E assim o ciclo se repete. Então esse é um exemplo de funcionamento do relé TMF na função RE, retardo na energização. Funcionamento do relé TMF na função RAIT, prolongador de impulso. Então vou selecionar aqui a função do relé, RAIT, vou selecionar o tempo de atuação, 10 segundos, e o percentual desse tempo, 50%. 50% de 10 segundos, 5 segundos. Vou estar sempre selecionando esse tempo, porque fica mais rápido para a nossa demonstração, mas você pode selecionar o tempo
conforme a sua necessidade. Então, de acordo com o diagrama que está aparecendo aí na tela para vocês, a gente fez essa ligação aqui para estar demonstrando o funcionamento do relé TMF na função RAIT, prolongador de impulso. Então, vou ligar o disjuntor de força, vou ligar o disjuntor de comando e o funcionamento vai se dar da seguinte forma. Ao energizar a bobina do relé, nesse caso aqui em 220 volts, e ao dar um pulso no borne B1 do relé, ele vai comutar seus contatos, energizando a bobina do contator, ligando o motor. Percorrido esse tempo, o relé faz com que seus contatos voltem ao estado de repouso. Então, vamos à demonstração. Vou ligar a bobina do relé. A indicação de que a bobina foi energizada é indicada no relé. Vou dar um pulso na entrada B1. Ele entra em funcionamento, contato comutor, conta-se o tempo selecionado e os contatos do relé voltam ao estado de repouso. Para que um novo ciclo se repita, é preciso que eu dê um novo pulso na entrada B1 do relé. E o ciclo se repete. Então esse é um exemplo de funcionamento do relé TMF na função RAIT, prolongador de impulso. Mostrando agora o funcionamento do relé TMF na função RPP, cíclico. Então vou selecionar a função desejada, RPP, cíclico. Vou selecionar o tempo que eu quero, 10 segundos, e vou selecionar o percentual desse tempo que eu quero. No caso aqui, 50%. 50% de 10 segundos vai me dar um tempo aí de 5 segundos. Eu coloquei aqui dois motores, conforme o diagrama que está aparecendo na tela para vocês, para mostrar um sistema de funcionamento muito comum utilizado nessa função, que é a alternância de funcionamento de dois motores pelo mesmo período de tempo. Então, eu coloquei um disjuntor aqui, onde, ao acionar esse disjuntor, um dos motores vai entrar em funcionamento. Onde, no lugar desse disjuntor, eu poderia ter qualquer outro dispositivo de manobra, como uma chave seletora, como uma chave boia, como um fluxostato, um pressostato, enfim, qualquer dispositivo de manobra que fosse acionar os motores. Então, ao ligar o disjuntor, um dos motores vai entrar em funcionamento. Entrou esse primeiro motor e vou acionar agora a bobina do relé TMF. Vou girar essa chave seletora, acionei a bobina, ele começa a contar o tempo de 5 segundos e aí vai alternar o funcionamento dos motores pelo mesmo período de tempo, no caso, 5 segundos. Então, 5 segundos esse aqui roda, 5 segundos esse aqui roda. Então, de acordo com o tempo que eu selecionei, eles vão revezar o seu tempo de funcionamento. Então, esse é o funcionamento do relé RPP cíclico. Teste de funcionamento do relé TMF na função RIC, pulso na energização por comando. Então, vou selecionar aqui a função do relé RIC, seleciono o tempo desejado, 10 segundos, e seleciono o percentual desse tempo que eu quero. Então, 50% de 10 segundos, 5 segundos. De acordo com o diagrama que você pode acompanhar aí na tela, a gente fez essa ligação aqui para mostrar o funcionamento do relé TMF na função RIC. Então, vou ligar o disjuntor de força, vou ligar o disjuntor de comando, e como vai estar o funcionamento do relé TMF na função RC. Ao energizar a bobina do relé, eu estou utilizando essa chave seletora para energizar a bobina, vou ligar a chave seletora, energizei a bobina do relé e, ao dar um pulso na entrada B1, o relé imediatamente promove a comutação de seus contatos. Eu utilizei um contato para alimentar a bobina do contator e esse, por sua vez, vai ligar o motor. Nesse momento, o relé já inicia a temporização e, percorrida essa temporização foi selecionada, ele faz com que os seus contatos voltem ao estado de repouso. Então, vou dar um pulso na entrada B1, o relé comuta seus contatos, começa a contar o tempo de 5 segundos, em seguida, faz com que seus contatos voltem ao estado de repouso. Então, olha só, existe uma diferença entre o funcionamento do relé TMF na função RIC, que é essa função, e a função RAIT. É que
Na função R e C, o relé não começa uma nova temporização caso outro pulso seja dado após o primeiro pulso. Então, vou dar o primeiro pulso. Mesmo que eu continue dando pulsos, ele não inicia uma nova temporização. Para ele só considera o primeiro pulso que foi dado. E para que o processo se repita, é necessário que eu dê um novo pulso, ele inicia uma nova contagem e o processo se repete. Então essa é a diferença do relé TMF na função R e C da função R, A e T. Então essa é a demonstração do funcionamento do relé TMF na função R e C. Teste de funcionamento do relé TMF na função R e E. Pulso na energização por comando em espera. Então vou selecionar a função desejada, R e E. Vou selecionar o tempo desejado, 10 segundos. E vou selecionar o percentual desse tempo que eu quero, 50%. 50% 10 segundos, 5 segundos. De acordo com o diagrama que aparece na tela, a gente fez essa ligação aqui para mostrar o funcionamento do relé TMF na função R e E. Vou ligar o disjuntor de força, vou ligar o disjuntor de comando e como vai estar o funcionamento do relé TMF na função R e E. Ao energizar a bobina do relé, eu estou utilizando a chave seletora aqui para energizar a bobina, vou acionar a chave seletora, liguei a bobina do relé e ao dar um pulso na entrada B1, na descida desse pulso, o relé começa a contar o tempo para comutar seus contatos. Percorrido esse tempo, ele faz com que seus contatos voltem ao estado de repouso. Então vou dar um pulso na entrada B1, dei um pulso, nada acontece, apenas na descida do pulso, o relé comuta seus contatos, conta o tempo, após esse tempo, ele faz com que seus contatos voltem ao estado de repouso. Então esse é o funcionamento do relé TMF na função R e E, pulso na energização por comando em espera. Funcionamento do relé TMF na função REC, retardo na energização por comando. Então vou selecionar a função desejada, REC, vou selecionar o tempo desejado, 10 segundos, e vou selecionar o percentual do tempo que eu quero, 50%. Então 50% de 10 segundos, 5 segundos. Então, de acordo com o diagrama que aparece na tela para vocês, eu fiz essa ligação aqui para mostrar o funcionamento do relé TMF na função REC. Eu vou ligar o disjuntor de força, vou ligar o disjuntor de comando e como é que vai estar o funcionamento do relé TMF na função REC. Ao energizar a bobina, estou utilizando uma chave seletora aqui, vou acionar a chave seletora, energizei a bobina do relé e ao energizar a entrada B1 do relé, ele vai começar uma temporização de acordo com o tempo que eu selecionei e ao final dessa temporização vai comutar seus contatos. Quando a entrada B1 for desenergizada, ele faz com que seus contatos voltem ao estado de repouso. Então vou energizar a entrada B1, entrada energizada, começa a contar o tempo, percorrido esse tempo ele comuta seus contatos e só vai fazer com que seus contatos voltem ao estado de repouso depois que a entrada B1 for desenergizada. Eu vou soltar o botão aqui e desenergizar a entrada B1. Soltei, ele faz com que seus contatos voltem ao estado de repouso. Então esse é o funcionamento do relé TMF na função REC, retardo na energização por comando. E é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Então, olha só, é importante ressaltar que a Tron Controles Elétricos, detentora da marca Altronic, fabrica e produz todos os componentes que nós utilizamos para a produção desse vídeo. Desde disjuntores, contatores, os próprios relés, chaves seletoras, botoeiras, sinalizadores, voltímetros, enfim, é uma gama enorme de produtos de qualidade, versatilidade e com a relação custo-benefício excelente. Eu vou estar deixando um link na descrição desse vídeo com a ficha técnica do relé TMF para você consultar ou tirar mais dúvidas. Vou estar deixando também o catálogo da Altronic para você consultar todos os produtos que ela possui e deixando também uma planilha com várias regulagens de tempo do relé TMF, para caso você tenha dúvida, possa consultar essa planilha e esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.